Mais uma vez, estamos aqui para estudar nossa lição de número 9, do dia 3 de março de 2024, da nossa revista de Eclesiologia, o Corpo de Cristo, Origem, Natureza e Vocação da Igreja no Mundo. Hoje vamos estudar a lição sobre o batismo, a primeira ordenança da Igreja. E o nosso textuário está em Mateus 28, verso 19, e a Bíblia nos diz: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. A nossa verdade prática, o batismo é uma ordenança de Jesus Cristo, e por isso deve ser uma prática obedecida pela Igreja. A nossa leitura bíblica em classe se encontra em Romanos capítulo 6, do verso 1 ao verso 11. E neste capítulo 6, o apóstolo Paulo tem como ênfase, no verso 4, dizer que quando Cristo foi sepultado com ele pelo batismo na morte, nós também fomos. E quando Cristo ressuscitou dos mortos e foi para a glória do Pai, nós também ressuscitamos com Cristo. Então, o batismo, ele é, assim como a ceia, ordenança e deve ser celebrado. E um ponto importante também que quero destacar com você ainda no início deste vídeo é que quando a Bíblia fala do batismo, aqui principalmente no capítulo 6, está descrevendo uma coisa, que o batismo representa o sepultamento e a ressurreição do velho homem, da velha mulher, para a nova mulher, para o novo homem. E não poderia deixar de pedir para você se inscrever aqui neste canal, ativar o sininho e acompanhar todos os conteúdos em primeira mão. O meu objetivo aqui com este canal é comentar todas as lições bíblicas da revista de adultos e também quero iniciar o comentário das revistas dos jovens. Então, eu quero te pedir, fique ligado, se inscreva, dê o like e, o mais importante, compartilhe este vídeo no grupo de WhatsApp dos obreiros, das irmãs do círculo de oração e peça para eles estudarem juntamente comigo. Então, depois de nós falarmos um pouquinho sobre o batismo na nossa introdução, vamos avançando para o nosso tópico 1, que são os pressupostos bíblicos doutrinários do batismo. O batismo visto como sacramento, a origem de um erro. Então, olhe bem, o que é ordenança e o que é sacramento? Bom, ordenança foi Cristo que ordenou, como nós vimos em Mateus 28, 18, 19 e 20, e como nós vimos em Marcos capítulo 16, verso 15 e o 16. Agora, o sacramento, ele é um sinal externo que tem o poder de comunicar uma graça divina necessária para a salvação. E Tertuliano, no ano de 160 a 230 depois de Cristo, foi a época que ele viveu, ele vai defender o sacramento. E essa origem do termo sacramento foi, a princípio, usada por um soldado romano quando ele foi fazer um juramento. Então, como Tertuliano, um dos pais da igreja, defendeu, na era medieval, mais ou menos ali no início, essa crença do batismo como um sacramento vai ganhar novas nuances. Aí entra alguns problemas que vai percorrer dentro da igreja. E quando isso acontece, Agostinho, o bispo lá da cidade de Hipona, ele vai ter um debate com os pelagianos e com os donatistas. Por quê? Agostinho, ele acreditava que o batismo concedia graça a quem era conferido, independentemente de quem fosse o batizador. Entre outras palavras, até um herege podia batizar você, se você estivesse vivendo naquela época. E nós sabemos que dentro da Bíblia Sagrada, no meio da igreja, nós não podemos tolerar essas coisas, até porque a casa de Deus, o corpo de Cristo, não é bagunçado. Então,
isso passa a ser uma heresia pelos anabatistas. E os anabatistas, eles vão defender que o batismo ele deve ser por imersão, ele é uma ordenança e somente adultos podem ser batizados. E quando os anabatistas vão contra o pensamento de Tertuliano, contra o pensamento dos pelagianos, dos donatistas, de Agostinho, o que acontece? Também, diz o Íngrio, o que acontece, Amanda? Eles são executados e alguns são expulsos da terra, somente por discordar do conhecimento. A gente pegando um pouquinho da história e vendo como acontecia o sacramento, diferente do batismo, que o batismo você pode, com sua uma roupa ou uma bata que muitas igrejas usam, você pode entrar numa piscina, no tanque ou no rio e ser batizado. Mas na época do período medieval, quando ia acontecer o sacramento, provavelmente os candidatos tinham que tirar suas vestes e serem ungidos com óleo sobre o corpo inteiro. E, gente, isso causaria um escândalo, né? Porque imagine você ungir o corpo inteiro de uma pessoa nua. Complicado. Depois, essas pessoas tinham que renunciar o diabo e depois tinham que se voltar para o Oriente para proclamar sua fidelidade a Jesus. Então, era meio que um sacramento cheio de métodos a ser feito. E segundo Ambrósio, o bispo ele consagrava a água da fonte batismal com oração e o sinal da cruz. Então, a água tinha que ser consagrada, a pessoa tinha que ser consagrada também. Então, era assim, um meio esquisito, na verdade. E aí, as pessoas, elas passaram a fazer o quê? Entender que o sacramento era um tipo de batismo e eles estavam vivendo a Bíblia. E isso fez com que algumas pessoas deixassem de valorizar o batismo. E isso foi causando muitas complicações dentro da igreja, porque o que era para ser feito deixava de ser feito, que era a ordenança do Senhor Jesus. E um ponto para nós destacar aqui é que quando Agostinho de Hipona, Tertuliano, passou a defender isso, algumas heresias começaram a surgir dentro da igreja, e afirmando que o sacramento transmitia a graça do Senhor, sendo que isso não é verdade. A graça de Deus é transmitida exclusivamente através de Jesus, para nós termos acesso apenas e somente por meio da fé. Então, o batismo, ele é bíblico, é uma ordenança. Sacramento não é ordenança e não está na palavra de Deus. Fui com a minha Bíblia King James atualizada para ler com vocês o Evangelho de Marcos 16, verso 15. E lhes ordenou: enquanto estiverdes indo pelo mundo inteiro, proclamai o Evangelho a toda criatura. 16. Aquele que crer e for batizado será salvo. Todavia, quem não crer será condenado. Então, Cristo está deixando claro que é a fé. Quero ler também com você Efésios capítulo 2, versos 8 e 9. Anote essas referências. A Bíblia diz, Efésios 2, 8 e 9. Porquanto pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem por intermédio das obras, a fim de que ninguém venha a se orgulhar. Então, a nossa salvação é através da fé. Meus irmãos e minhas irmãs, o batismo bíblico ele é valorizado pelo nosso Senhor Jesus. Nós lemos em Mateus capítulo 3, Marcos capítulo 1, que no início do ministério de Cristo Jesus, ele se batizou. Não porque ele tivesse pecado, porque Pedro, João e o escritor aos Hebreus, ele diz claramente que Cristo não tem nenhum pecado. Amanda, por que Jesus se batizou? O próprio Cristo diz que era para cumprir uma ordenança. E o batismo, ele ficou para a igreja como uma ordem de Jesus. E
o que as pessoas estão confundindo é que para ser salvo tem que se batizar. O batismo é uma condição da salvação. Mas, Amanda, o ladrão da cruz, lá em Lucas 23, 43, não se batizou e Jesus falou: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Irmãos, irmãs, exceção não vira regra. Ali, Cristo não ia deixar de salvar aquele homem pecador. Cristo não tinha que falar: não, eu só vou te salvar se você descer da cruz, se batizar e eu te salvo. Jesus Cristo não iria perder aquela vida por uma condição que naquele momento não tinha como ser feita. Então, por isso que eu aprendi que batismo é uma condição para ser salvo. Um ponto importante também que eu quero destacar, se você quiser anotar em algum local, é que a pessoa ela somente pode se batizar se realmente ela crer em Jesus. Jesus diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho. Aquele que crê será batizado, mas aquele que não crê já é condenado. O que Cristo está dizendo? Porque só pode se batizar aquela pessoa que confessa Jesus, que crê em Jesus, que realmente pediu o arrependimento para si, para ser uma nova pessoa. E essa pessoa que acredita no Evangelho, aí essa pessoa pode se batizar. E o batismo é o que, Amanda? É também uma confissão pública. Aí algumas pessoas pegam o texto de Mateus 28, de Marcos 16 e não interpretam da maneira correta. Jesus, ele está dizendo: aquele que crê e for batizado será salvo. Aquele que não crê será condenado. Jesus não disse: aquele que não for batizado é condenado. Ele falou: aquele que não crê. Então, a salvação está condicionada à fé. Até porque nós lemos em Efésios 2, verso 8 e 9, que a fé é o único meio de salvação. Em Lucas 23, nós também vemos lá naquela situação de Cristo na cruz com os ladrões. E ali ele teve fé. Ele acreditou que Jesus poderia tirar ele daquela situação. E aí ele fala: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Por que ele falou quando vieres e não quando entrares? Porque ele era um judeu. E todo judeu acreditava na vinda do Messias para a restauração. Então, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Então, a salvação está condicionada à fé. Como eu falei, o salvo que crê no Evangelho em Cristo, ele tem o desejo de se batizar. Mas, se não crê, está condenado. Não é que, se não for batizado, está condenado. Irmãos e irmãs, a nossa salvação está condicionada apenas e somente à nossa fé. Essa ideia de sacramento ela veio por Tertuliano e Agostinho aprovou essa ideia de sacramento e isso foram trazendo novas nuances para o ensino da igreja, para o evangelho que estava sendo pregado, dando abertura para que hereges pudessem batizar pessoas. Vemos que batismo ela é uma ordem de Cristo, ela não é um sacramento, e aqueles que são alcançados pela graça, estes são batizados. Pois Jesus ele falou em Marcos 16, no versículo 15 e o 16, abra comigo a sua Bíblia, Marcos capítulo 16, verso 15 e o 16, a palavra de Deus nos diz: e lhes ordenou, enquanto estiverdes indo pelo mundo inteiro, proclamai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo, todavia quem não crer será condenado. Então, a condição não está no batismo, está no crer. Até porque Efésios 2, 8 e 9, a Bíblia nos diz que a fé ele é o único meio da salvação. E surgiu também o ensino de que o batismo deveria ser também para as crianças, o pé do batismo. Aí, neste caso, Tertuliano foi contra o ensino de Agostinho. Então, Lutero, Calvino e Zwingli também eram contra o batismo de crianças,
surgiu aí os anabatistas, batizando pessoas adultas e indo contra alguns ensinos da igreja também, ao ponto de alguns perderem suas posses de terra, serem executados. E nós não olhamos em nenhum texto bíblico do Novo Testamento crianças sendo batizadas. Até porque o batismo é para quem tem consciência, para quem tem raciocínio, para quem entende a sua condição de pecador, e criança não entende isso. Então, quando surgiu esse ensino de que criança deveria ser batizada, é porque os pelagianos tiveram um debate com Agostinho e disseram: toda criança nasce com o pecado original de Adão. E Jesus, ele veio para nos salvar deste pecado de Adão, que ia nos condenar para sempre. Você pode ler Romanos 5, do verso 12 ao 14. Agora, o batismo é para aquele que crê em Cristo, aquele que reconhece a sua necessidade, que é se entregar a Jesus e ter uma nova vida, e assim se batiza e confessa publicamente que está morrendo para o mundo e está vivendo uma vida nova para Deus. Neste caso, surgiu uma grande divergência de ensino entre Agostinho e entre os pelagianos por essa questão. E quando nós lemos textos bíblicos, como por exemplo Atos 16, 31, Paulo diz: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. E ali houve batismo da família do carcereiro. Mas nós trabalhamos com a ideia do texto bíblico na sua clareza, e a Bíblia não diz que crianças foram batizadas, mas entendemos que apenas as pessoas que ouvem, entendem, compreendem e têm assim, a razão de que realmente precisa de Cristo, essas confessam publicamente a sua fé em Jesus Cristo de Nazaré. Então, tanto é que Lídia, lá em Atos 16, também, a Bíblia diz que ela e toda a sua casa foi batizada. Só que ela era uma mulher que não tinha um esposo e, consequentemente, não tinha filho, porque era uma mulher solteira, tinha muitos bens. Então, ali ela está querendo, o texto está nos dizendo que são servos de Lídia que foram batizados. E fica claro também que em Atos 10 a Bíblia diz que a casa de Cornélio ela foi batizada. Não podemos colocar o que não está no texto. Sabemos que o batismo ele não é para crianças, mas para aquelas pessoas que entendem sua condição de pecador, se arrependem dos seus pecados, conscientes, experimentados, praticados, e confessa sua fé em Jesus e assim se batiza para a glória de Deus. Então, o batismo ele também é por imersão. O batismo ele não é por aspersão. Lemos o texto bíblico de Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Se você estiver com a sua Bíblia, pegue ela, versículo 35. E Filipe, tomando a palavra e iniciando por aquela mesma passagem das Escrituras, pregou-lhe o Evangelho de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água, e foi quando o eunuco observou: eis aqui água, que me impede de ser batizado. Ao que Filipe orientou: tu podes, se crês de todo o teu coração. Em seguida declarou-lhe o eunuco: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim deu ordem para que parassem a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram a água e Filipe o batizou quando estavam saindo da água. Então nós vemos que o batismo ele não é por aspersão, mas por imersão, porque batismo em grego é baptizo, que significa imersão. E tanto de João, quanto de Lucas, quanto de Marcos, no início do ministério de Cristo, a Bíblia nos diz que quando Cristo foi ser batizado, Jesus ele saiu da água, porque o batismo ele é por imersão. E o batismo ele tem uma forma que é trinitariana, ou seja, deve ser em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Infelizmente, algumas seitas não acreditam na divindade de Jesus e do Espírito Santo, mas Jesus esteve presente na criação do mundo, o Espírito Santo também. Então, não são seres que foram criados apenas para ocupar uma lacuna no céu. Dessa forma, Cristo foi batizado e nós devemos ser batizados também e entender que a questão de criança ser batizada é antibíblica. Mas o batismo, ele é para todo aquele que acredita e quer confessar publicamente a sua fé em Jesus. Quando nós estamos sendo batizados, estamos deixando uma mensagem para o mundo.
Eu estou morrendo para o mundo, estou nascendo para Deus. Eu estou deixando a vida velha para trás e estou vivendo uma nova vida. Quero te agradecer por estar conosco até este vídeo e pedir, dê o like, se inscreva neste canal e comente e envie para pessoas que precisam também assistir este vídeo. Que Deus te abençoe.